É uma situação bem delicada, é um vídeo que eu não queria fazer, não queria estar falando muito a respeito disso. Só que esse é um canal que eu criei para homens, né? Para ajudar a maioria dos homens aí, que hoje em dia realmente a situação não tá muito favorável para nós, né? Estão querendo castrar os homens, estão colocando homens como pai de pet, como cadelinhas, como vítimas, como vítimas da sociedade, né? Colocando nós homens como se fosse a parte errada da história, né? Como se fosse um erro, né? Você ser homem. Não é à toa que você vê aí pessoas aí. Pessoas celebridades, subcelebridades querendo falar. Aqui não para. Quando você vê pessoas aí conhecidas, né, da internet, filhos de famosos, não sei o que, falando que pedindo desculpa por ser homem, né? Então quando você vê esse tipo de situação, você entende por que a masculinidade está tão fragilizada hoje em dia, né? Algo que deveria ser primordial, deveria ser essencial, porque tudo que tá aqui foi construído pela masculinidade, por homens, cara. Tudo que há de grandioso hoje em construção civil é o homem que fez. Tudo que tem de grande é Deus primeiramente e depois o homem, cara. Deus fez o homem para isso, para conquistas, para ser mais forte, para ser o alicerce, para ser o pilar da situação, para resolver os problemas, cara. Para isso que Deus fez o homem, não foi para ele ser vítima, para ele ser coitadinho, para ele ser fraco. E o que tá acontecendo? Uma geração de homens fracos, a verdade é essa, tá? Você deve ter acompanhado essa semana aí, o pai que que desviveu os filhos, né? Eu não posso falar a palavra correta, mas que desviveu os próprios filhos por conta de uma traição da mãe, né? A mãe, de fato, ela assumiu que ela errou, né? Que ela cometeu erros como qualquer ser humano. Eu não vou aqui passar pano pra ninguém, tá? Eu vou apenas dar minha humilde opinião, tá? Se você concorda ou não, deixa nos comentários aí. Mas aqui é só um canal de opinião e um canal que tenta ajudar nós homens a sermos homens melhores, pessoas melhores, né? Esse cara, ele, assim, pra mim isso é qualquer coisa menos pai, tá? Porque o pai, ele tá aqui, primeiramente, eu vou falar do cara. E primeiramente, um homem que desvive os próprios filhos, ele não é homem, tá? Que ele desvive os filhos. O cara que desvive a esposa porque a esposa não quer ficar com ele mais. O cara que desvive a namorada porque ela não quer mais nada com ele, porque ela traiu, porque fez não sei o quê. Isso aí pra mim não é considerado homem, cara. Isso é considerado um ser humano fraco, emocional fraco, cabeça fraca, mentalidade fraca. Tá? É tudo menos homem isso aí. Só nasceu numa genética ali masculina, mas homem mesmo, homem, galera, é atitude, cara. Homem é autocontrole. Isso que eu quero que vocês entendam. Eu sei que falar aqui, onde eu tô aqui, num lugar tranquilo, é muito fácil falar. Mas na hora do aperto, você tem que mostrar que você é homem. Na hora do problema, na hora que acontece o BO, não é errado você se desesperar, você sentir a emoção, porque a emoção faz parte do ser humano. O que diferencia um homem de verdade para uma pessoa fraca é a hora que acontece o problema e ele vai tomar aquela decisão. E a decisão, cara, tem que ser uma decisão assertiva. Tem que ser uma decisão que não prejudique ninguém e não prejudique a si mesmo, entendeu? Olha a decisão que esse camarada cometeu. Ele descobriu que foi traído, ele colocou o detetive na cola da mulher, descobriu uma traição, rolou até vídeo na internet da mulher traindo ele. Eu não sei se é verdade ou não, porque eu não vou aqui colocar coisas que eu não sei, tá? Vou colocar o que eu sei, que descobriu uma traição da mulher e de fato a mulher realmente assumiu que ela cometeu erros, então ela assumiu que ela traiu. Ponto. Justifica, cara, o cara chegar e trair e acabar com os próprios filhos por conta de uma traição da esposa? É óbvio que essa é uma decisão que, na verdade, pessoal, ela deveria ser a única, não deveria ser uma decisão. Não deveria ser uma escolha, não deveria ser... Você não trata o mal com coisa pior, cara. Não trate o erro de outro com justificativa para você cometer um erro ainda... Na verdade, não foi um erro dele, foi uma atrocidade, né? Foi uma coisa assim, fora
fora da realidade que infelizmente está se tornando comum, né? Você tirar a vida das pessoas por um erro da pessoa. Isso é inadmissível, cara. É inadmissível um homem cometer uma atitude dessa. Como você vê vários homens aí acabando com a vida das pessoas aí por coisas banais, né, cara? Discussão de trânsito. E você imagina a mentalidade de um homem que capaz de uma briga de trânsito tirar a vida do outro, porque ele se sente o maioral, porque ele quer ganhar aquela discussão ali. O homem, ele... Como é que a gente pode falar? Ele tira... Aconteceu desse caso aí. Esse caso desse... Isso foi... Meu, cara... Vou te falar a verdade, galera. Isso é um tipo de homem que nem... Como eu falei pra vocês, não deveria ser considerado homem, tá? É muito difícil pra mim, cara... A atitude desse camarada cometeu... Ela recai sobre todos os homens aí. Nossa, isso foi rápido. Ela recai sobre a responsabilidade que esse camarada fez, recai sobre todos nós, cara. Sobre cada um de nós. Infelizmente, eu me senti responsável, eu me senti, assim, infelizmente, esse ser que cometeu isso, ele tem a mesma genética que eu ali, ele tem o mesmo cromossomo que eu, infelizmente ele é... Só que, assim, é difícil, cara, comentar, porque você... Assim, é tão difícil, assim, pra gente poder assimilar uma coisa dessa, porque eu, assim como você que tá assistindo meu vídeo, você é homem, cara. Então, é difícil você ver uma pessoa da mesma espécie que você cometer uma situação dessa, cometer uma atrocidade dessa. Pra mim, isso é simplesmente revoltante, cara. É revoltante de verdade, cara. É de verdade mesmo. É algo assim, que é surreal. Você vê um homem que deveria ser homem, que deveria proteger, prover, considera ele provia, porque tinha dinheiro, né? Bem material, beleza. É muito bom, cara. Muito bom você chegar, você ter o prover da sua casa, dar a vida conforto pros seus filhos, pra sua esposa. Eu sei que é triste, cara. Eu tento entender, assim, por partes, eu tento entender a situação, porque uma traição, ela não é fácil, tá? Eu não vou falar aqui pra vocês que a traição é só você chegar, pegar suas coisas e ir embora e acabou, e simples assim. Não é fácil assim, né? Você vai sofrer, cara. Vai ter aquele momento de emoção, porque a gente é feito de emoções, tá, galera? Não tem como falar pra vocês que você não vai ficar triste. Tem situações que o homem não é um robô, cara. Nós não somos robôs, tá? Só que é como eu falei pra vocês, você tem que saber exatamente o que você vai fazer, porque o que você vai fazer determina, cara, o seu futuro, o futuro da sua família, o futuro dos seus filhos, o futuro da sua esposa. No caso, ela traiu, é muito difícil, porque é uma pessoa que você convive ali, é uma pessoa da sua convivência, da sua confiança, você dorme com ela. E quando você descobre que a pessoa te traiu, cara, é muito difícil. Eu sei a revolta, que realmente é muito doloroso, né, a traição. Porém, a traição não justifica um ato de covardia, né? Ela não pode ser justificativa para um ato de covardia. Esse cara foi um covarde, né? A mulher, ela errou por ter traído, né? Eu não sei o que passava dentro de casa, cada um sabe do que passava dentro de casa, né? Cada um sabe do seu lar, cada um ali fechou as portas, cara, cada um ali sabe o que passa dentro de casa. As coisas não acontecem do dia pra noite, né? Com certeza esse camarada já tava planejando alguma coisa há muito tempo, né? Porque as coisas não é do dia pra noite que destrói um casamento assim, né? Que destrói vidas assim, né? Com certeza já tava planejando, já tava fora da curva. O camarada não comete uma coisa dessa aí do nada, né? Infelizmente ele fez a coisa mais absurda a ser cometida por um homem, né? Infelizmente a verdade é essa. Essa mulher, infelizmente, ele, assim... acabou com a vida dela, ela vai viver, assim, marcado pro resto da vida isso aí, né? E, galera, vou falar pra vocês, o ponto que eu quero chegar, cara, por mais difícil que seja a situação pra você, cara, jamais cometa isso, jamais, pare e pense com frieza, seja frio e calculista, isso que é um homem. Um homem de verdade é isso, cara, é frio e calculista, é fazer o que tem que ser feito, e não o que jamais deve ser feito, entendeu? Haja com cabeça, haja com mentalidade, haja com autocontrole, galera. É difícil. As coisas pra nós não são fáceis hoje em dia, realmente. Hoje a gente vive num mundo perturbado, cara. A gente vive num mundo caótico. Hoje é caos. E o homem que se sobressai sobre esse caos, que pensa, que tem a mentalidade forte, que tem cabeça, que pensa, o homem que pensa de verdade, esse é o verdadeiro homem. Essa é a verdadeira essência do homem. Deus fez o homem pra ter autocontrole, a depender exclusivamente dele. Busque a Deus sobre todas as coisas, tá?
Não quero aqui ser evangélico, católico, não tô falando disso, tô falando de religião, tô falando de Deus. Deus. Ele é o princípio de tudo. O princípio, o início, o meio e o fim. Busca Deus em primeira coisa. O que Deus faria? Né? Deus foi traído na cruz, ele foi traído durante os discípulos dele, ele foi traído, ele foi colocado na cruz por traição. E o que ele fez? Ele chegou, ele tirou a vida de Judas? Não, cara, perdoou, Deus perdoou. Judas foi pro inferno por escolha dele mesmo, porque ele mesmo tirou a vida dele. Ele mesmo se sabotou, ele não pediu perdão. Ele não buscou o perdão de Deus. Por isso que ele foi pro inferno, não foi porque Deus castigou ele. Não foi porque Jesus castigou. Jesus não castiga ninguém, Jesus é bom, é bondoso, cara. Seja bondoso, seja frio, seja calculista. Calculista, galera, esse que o homem tem que ser, tá? Que sirva de exemplo esse caso que aconteceu. Infelizmente, temos que chegar... Infelizmente, chegou desse tipo de caso de um homem, nesse extremo, né? Chegou nesse extremo todo pra poder um homem falar assim, não, peraí, vamos pisar no freio, vamos ver o que tá acontecendo aqui com a nossa geração, cara. Eu vou falar que antigamente não acontecia? Antigamente não acontecia muita coisa pior, né? Porque a gente não ficava sabendo, né? Mas, cara, o homem descontrolado é a pior coisa que existe, cara. O homem com controle, ele constrói tudo. Ele constrói impérios, ele constrói fortunas, ele constrói... Ele constrói tudo, você pode ver tudo. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, tudo que tem aqui é construção do homem. Foi o homem que construiu, o homem que fez tecnologia, o homem. É tudo, cara. Tudo é a frieza do homem. Como é que eu posso falar? O autocontrole do homem, a frieza. O homem é o que chega no ápice do ser humano, é isso. Tá? A mulher ela é muito importante, porque a mulher ela gera o homem. Ela tem capacidade de gerar o homem, de criar, de modelar o homem ali, né? A mulher ela é muito importante também, cara. É muito importante. Só que o homem, cara, se não tiver autocontrole, o mundo vira essa bagunça que tá hoje. Essa bagunça que tá aqui hoje é porque estão castrando os homens, estão botando os homens como se fossem vítimas, como se fossem coitadinhos, como se fossem... Estão adulando os homens que fazem coisas erradas. E é errado, cara. E esse cara, ninguém pode passar pano porque esse cara fez, porque é erradíssimo, é erradíssimo. O homem ele tem que ter autocontrole. Infelizmente, a atitude dos outros, né? Essa mulher traiu, ela errou. O homem não deve perder o controle dele, deve fazer coisas piores para justificar o erro de outra pessoa. Imagina o absurdo que é isso. Você comete uma atrocidade dessa para justificar o erro que outra pessoa fez com você. Não, cara. Se ela errou, ela que arca com as consequências dela. Ela já vai ter o peso do erro dela, entendeu? A traição é algo que machuca, é algo que dói, realmente. Dói mesmo, mas você jamais justifica a traição, porque provavelmente você vai passar por isso. Provavelmente o ser humano passa por isso, cara. O ser humano passa por isso, porque não todos são iguais. Nem todos são... As pessoas não são iguais, cara. Cada um tem uma frequência diferente, tá? Você tá com uma pessoa hoje em dia, você não sabe se vai estar amanhã. Você não sabe se amanhã ela vai estar fiel a você. Ela pode te largar amanhã, ela pode te largar hoje. Ela pode decidir ir embora. Você tá com ela ali, tá com ela hoje, tá fechado com ela e amanhã simplesmente tchau, vai embora, acabou. E aí? E o homem? O que vai fazer nessa hora? Às vezes o homem mesmo também decide ir embora. Mas por quê, né? Aconteceu alguma coisa, algo de errado, não sei, ele que decidiu ir embora. O autocontrole ele serve pros dois, tá? Ele serve pros dois, mas o homem tem que ter, cara. Esse canal aqui é criado pra homem mesmo, tá? Criado pra ajudar a todos nós a sermos homens de verdade, tá? E homens de verdade, principal ponto do homem de verdade é equilíbrio. É você saber como se comportar na hora do problema, tá, galera? Porque na hora que tá tudo bem é mil maravilhas, você pode fazer o que for. Agora, na hora do BO, na hora que der um problema, na hora que der algo de errado, ali que o homem tem que mostrar que é homem, tá? Ali que o homem tem que mostrar que é homem. E esse cara, ele fez a única coisa que não deveria ter feito, tá? Então que sirva de exemplo, que sirva de lição pra todos nós. Pra nós sermos homens melhores, galera, tem que ter autocontrole, tem que ter disciplina, tem que ser um homem que sabe o que vai fazer na hora do problema, na hora que deu o BO, tá? Você pode sentir medo, pode sentir raiva, pode sentir, sei lá, várias emoções que existem aí. Deus fala, tá na Bíblia escrito, né? Irai-vos, mas não pequei, né? Você ficar nervoso é normal, é um sentimento do ser humano, não tem como evitar, cara, você fica nervoso. Uma atitude que talvez não te agrade, você vai ficar nervoso. Agora, não é motivo pra você pecar, tá? Pra você cometer tirar a vida do seu próprio filho, cara. Olha que absurdo. Eu não sei nem, sei lá, se o YouTube vai mostrar esse vídeo pra alguém, porque a raiva que eu tô aqui, a vontade de falar aqui, as coisas,
é tão grande falar outras palavras, mas infelizmente a gente não pode, porque senão esse vídeo vai tirar o alcance de você que tá vendo aí, né? Vai tirar o alcance das pessoas que precisam ver, né? Mas é isso aí, galera. Eu vou encerrar por aqui, para não ficar muito longo. Tá chegando mais um aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Então é isso aí. Deixa o like no vídeo se gostou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!